Amigas, vocês já se perguntaram se esses problemas que vocês têm e que vocês sofrem tanto por eles, se preocupam, eles continuariam existindo se você não passasse tanto tempo nas redes sociais? Porque de repente, se a gente for parar pra pensar, isso nada mais é do que, infelizmente, o nosso tempo de tela extremamente alto. Oi, cansadas, eu sou Natália Paixão e esse é o Cansada Mas Tentando. Um podcast onde a gente tenta aceitar que nem sempre dá pra vencer o dia. Às vezes é ele que vai vencer a gente. Mas tudo bem. Amanhã, você e eu tentamos de novo. Sinto que cada vez mais as redes sociais elas estão se tornando esse lugar que é um verdadeiro campo de comparação em que você pode estar até feliz com a sua vida, mas vai bastar você ver a foto de uma blogueira. Eu não vou nem colocar de blogueira, mas eu acho que de uma forma geral, o Instagram principalmente, o TikTok, eles têm se tornado redes sociais de performance, onde é muito raro você encontrar conteúdos que são verdadeiramente genuínos e que são honestos. Geralmente as pessoas, até quem tem vontade de começar a criar conteúdo, elas estão mais preocupadas em viralizar, em fama, em dinheiro, do que verdadeiramente se conectar com as pessoas, criar uma comunidade, laços com a internet, que pelo menos foi isso que fez com que eu sentisse vontade de criar conteúdo antes mesmo de imaginar que aquilo poderia se tornar uma fonte de renda. E eu sinto que cada vez mais, até quem não cria necessariamente conteúdo, acaba criando para as redes sociais de uma forma em que só tá preocupada com a performance e não quer saber se realmente gosta ou não daquilo. Às vezes nem gosta daquilo que tá publicando, mas tá publicando puramente pela tendência, porque tá todo mundo fazendo. E aí você não consegue mais entender o que é autêntico, porque nada mais é do que todo mundo cagando regra na sua cabeça de como você tem que viver sua vida e fazendo você se sentir mal pela vida que você tem. Você pode estar até feliz com ela, mas infelizmente acaba que você tá muito sujeito a se deparar com um vídeo, com uma foto, seja lá o que for, com qualquer conteúdo que seja, que vai te fazer duvidar se realmente a vida que você tem é boa, se você deveria estar feliz com a vida que você tem. E aí começam a surgir problemas que nunca foram problemas pra você, que nunca fizeram sentido pra você, nunca fizeram sentido de um jeito negativo, sabe? Então a gente precisa cada vez mais ter muito cuidado pra se perceber nesse lugar. Putz, será que realmente eu quero esse produto? Ou na verdade eu só tô querendo porque eu tô vendo todo mundo comprando, eu só tô desejando, ele só tá se tornando meu desejo porque eu tô vendo todo mundo fazendo review, comprando e fazendo unboxing, sabe? Será que, tipo, eu não quero fazer parte desse consumo que as pessoas estão tendo? Ai, será que eu deveria me preocupar com o namoro que eu tenho ou eu não ter um relacionamento? Porque falando de tal diz que na verdade se a pessoa age daquele jeito é sinal de que ela não gosta de você. E putz, o meu namorado age assim comigo, a minha namorada age assim comigo, mas eu não sinto que isso torna ele uma pessoa ruim. O problema da internet cada vez mais é que as pessoas estão cagando regra o tempo todo. Eu entendo que todo mundo tem voz. Isso foi uma parada que eu aprendi, que eu não sei se eu já falei aqui ou se eu já falei em algum outro lugar, mas eu aprendi uma vez que todo mundo tem voz. O que as pessoas não têm é espaço para elas falarem. Só que agora tá todo mundo achando que tem o poder de falar tudo e que pode falar o que bem entende. E aí a gente vê o que a internet se tornou, sabe? É muito difícil você encontrar pessoas com um sentido genuíno. E você tem que ter muito cuidado com isso pra isso não respingar na sua vida e você achar que tem alguma coisa de errado com você. Porque não tem. Porque aí você tem que se colocar nesse lugar e refletir e se questionar. Será que realmente esse problema existe? Ou o meu tempo de tela não só tá muito alto e eu tô criando uma situação que não existe, que só passou a existir porque eu assisti esse vídeo, porque eu vi o story da fulana, porque eu vi o post da ciclana falando isso. E aí você tem que parar pra pensar assim, porque senão tudo vai se tornar um problema e você vai começar a ser infeliz. E a ser infeliz por algo que alguém na internet falou e que você às vezes nem viu, nunca nem consome essa pessoa, mas sem querer você parou. De tanto você tá presa nas redes sociais, numa timeline, você já chegou no perfil de alguém que você nunca viu na vida, mas a palavra, a forma como ele conduziu aquele vídeo, aquele conteúdo foi tão forte, te pegou tanto, que você simplesmente acreditou. Colocou como uma verdade absoluta. E aí cada vez mais você se vê presa nessas milhões de vidas que a gente acaba tendo acesso com um celular, com um computador. Mas são vidas que você parar pra pensar, elas não têm absolutamente nada a ver com você.
nada a ver com o seu propósito, nada a ver com o que você acredita. Só que você tá tão imersa ali naquele infinito de vídeos e conteúdos que você não consegue enxergar, não consegue entender isso de uma forma racional. E além daquilo te fazer se sentir mal, você vai começar a sentir uma falsa necessidade de que aquilo tá faltando na sua vida e que você precisa ser preenchida por aquilo, por algo que mude esse sentimento, que mude aquilo que fulano disse que você deveria mudar. E às vezes são falas que a gente escuta, que a gente se depara, que são inseguranças nossas, que às vezes elas estão no nosso subconsciente. E aí às vezes, como é um assunto muito delicado, já que se trata de uma insegurança, é muito fácil de pegar e agarrar a gente. E assim, gente, eu tô falando isso, não é pra parecer hipócrita, até porque o meu trabalho é criar conteúdo na internet, mas cada vez mais eu venho refletindo sobre isso, porque muitas coisas sobre o meu trabalho e sobre esse mercado tem me deixado muito infeliz. Tanto que não é à toa que eu passei a criar um podcast, porque eu sinto que aqui no podcast é o recorte que vocês têm mais genuíno meu, sabe? Eu acho que eu sempre busquei usar as minhas redes sociais pra mostrar o meu lado, tudo que eu penso, tudo aquilo que eu acredito, todas as minhas dores e principalmente a minha vulnerabilidade. Só que eu sentia que eu não conseguia mais fazer isso tanto no Instagram e nem no TikTok, porque quando eu me percebia, eu tava entrando num lugar de comparação tão forte que eu achava que tudo que eu fazia era muito ruim. E eu sinto que com o podcast eu consigo chegar no meu lado mais vulnerável, que eu não consigo levar isso para as outras redes sociais. Eu só consigo ser isso aqui, porque eu sinto que aqui a gente tem um outro tipo de relação. Eu sinto que a comunidade que eu venho construindo com Cansada Mas Tentando é muito diferente do que eu construo e do que eu tenho nas minhas outras redes sociais. E aqui não é um lugar onde eu tenho uma comparação exacerbada. Tanto que acontece muito de às vezes eu tá gastando um pouco de tempo no TikTok, no Instagram, nas redes sociais. E aí, quando eu vejo, eu começo pesquisando e usando ali com um objetivo. E de repente, quando eu percebo, eu já estou inundada. Nossa, me sentindo a pior pessoa do mundo. Me sentindo assim, sem nem explicar direito pra vocês. Eu fico parecendo igual esses filmes e séries em que as pessoas elas estão afundadas na cama, sem saber como sair daquele lugar, sem saber, como se eu tivesse hipnotizada. Péssimo exemplo que eu vou dar. Mas igual aquelas charges que às vezes as pessoas fazem de Globo manipulador e tal, não sei o que, etc. Que a pessoa tá hipnotizada com a televisão. Às vezes eu me sinto um pouco assim com as redes sociais, que às vezes eu começo a usar elas com um objetivo, seja de gastar tempo, de buscar referência, de consumir conteúdo de pessoas que eu gosto. Só que às vezes, sem eu perceber, eu acabo caindo na armadilha de acessar outros perfis, outras redes, e aí começa a surgir aquelas vozes na minha cabeça. Nossa, fulano faz muito melhor que tu. Nossa, olha só, fulano tá conseguindo fazer esses conteúdos que tu tinha vontade de fazer, e tu aí, sem conseguir fazer nada, sem conseguir fazer isso, fazendo muito pouco. Nossa, olha só como fulano conseguiu crescer a base dele de seguidores, e tu aí ainda há um tempão nessa base de seguidor, nessa base de comunidade. Nossa, gente, é muito triste. E pra além do mercado de influência, mas também eu acho que a gente tá vivendo, infelizmente, um movimento conservador muito grande. E aí é muito fácil a gente se comparar até na nossa aparência com outros perfis. E isso me deixa extremamente irritada, porque desde quando eu comecei com essa criação de internet e criar pra valer, eu tinha muito essa coisa do movimento corpo livre, eu tinha muito isso do não ligar pras coisas e de fortalecer isso na minha cabeça. Mas eu acho que esse retorno do conservadorismo e do corpo como uma performance onde você tem que... Até a corrida, cara, quando as pessoas te incentivam, eu não sinto mais que é verdadeiro, que as pessoas estão fazendo isso só por pura tendência, sabe? E tipo, eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar com exercícios físicos. Eu não sei explicar direito isso, mas eu tenho muita dificuldade, assim, de manter uma consistência na academia, com o exercício de uma forma geral. Eu sinto que nunca tá sendo bom o suficiente, sempre acontece alguma coisa no caminho que faz com que eu pare. E aí, nisso que acontece isso, aí eu entro numa grande comparação nas redes sociais com corpos que não são meus e, assim, que eu acho que eu me sinto a pessoa mais feiosa do mundo. E é péssimo isso, você vê que de repente você voltou a algumas casas. Essa sensação de voltar a algumas casas de uma forma negativa, como, putz, eu comparar o meu corpo, eu comparar a minha aparência,
Eu pensar que eu devia estar me preocupando com botox preventivo, com, sei lá, milhões de outros procedimentos estéticos que são puramente por uma estética, não porque eu quero, mas porque eu tô começando, as pessoas estão fazendo na internet, com que eu acredite que eu precise disso. É muito triste eu pensar que tudo isso acaba me inundando de certa forma na minha cabeça e me fazendo mal. E eu sinto que isso tá consumindo muito a cabeça de muitas mulheres. Eu uma vez até fiz um vídeo sobre isso, quando tava naquele período do casamento às cegas 50 a mais, onde uma das participantes, ela tinha 70 e poucos anos. E aí, olha só, né, que irônico. O intuito do casamento às cegas é justamente o quê? Você se apaixonar, se interessar pela pessoa sem ver ela. Só que antes mesmo da mulher se apresentar e mostrar o que ela tem a oferecer e falar sobre ela e tudo mais, e ter todo aquele lance da conversa, da feita que ela dizia que ela tinha 70 anos, os caras automaticamente cortavam ela, não queriam saber sobre ela, perdiam o interesse de saber sobre ela, não queriam dar a oportunidade de conhecer ela justamente por conta da idade. Então, cara, foi muito foda perceber que os caras não estavam dando a oportunidade minimamente da mulher se apresentar, de ter uma conversa ali com ela, uma troca, porque automaticamente eles já descartavam ela só de saber a idade dela. Então, assim, infelizmente, a gente não tá imune. Não importa o quanto tenta empurrar pra gente que a gente precisa ter aquele corpo, fazer aquele botox preventivo. Cara, as pessoas estão se preocupando em fazer botox preventivo, tipo, com 20 anos. Quando o teu colágeno ainda tá ali no alto, sabe? Tu já tá te preocupando com quando tu tiver 30, 40, 50 anos. Então, isso é muito bizarro. E eu não tô falando que você não pode fazer isso. Eu não tô recriminando quem faz. O meu ponto é você parar pra pensar se realmente isso é uma necessidade sua ou se isso não foi gerado a partir de algo que você viu na internet, de alguém fazendo, de alguém falando que é motivo de se preocupar e que você precisaria fazer, sabe? Porque quando eu comecei a me perceber criando preocupações na minha cabeça que não existiam e que elas passaram a existir depois de eu assistir alguns vídeos e de eu cair em alguns conteúdos e perfis que não faziam sentido comigo, aí eu fiquei preocupada, eu comecei a ligar um alerta e ficar assim, opa, tem alguma coisa estranha aqui acontecendo, tem alguma coisa errada, porque eu nunca pensei nisso, isso nunca foi um problema pra mim, isso nunca foi uma situação pra eu pensar, pra eu me preocupar, pra eu me questionar, então por que isso tá existindo? Então, mais uma vez, eu não quero trazer isso como uma forma de que você não deve fazer, ou de que é ruim você fazer algo nesse sentido, mas é você se questionar se é realmente você que quer isso, ou se na verdade isso foi implantado na sua cabeça de alguma forma que você nem reparou, de tanto que você tá ali consumindo as coisas nas redes sociais. Porque quando você percebe, as redes sociais elas estão se tornando esse campo minado onde elas mais te engatilham do que te conectam com pessoas com interesses reais de coisas legais que fazem sentido pra você ou que deveriam fazer sentido pra você. Porque se os conteúdos que você está consumindo, eles estão te engatilhando de uma forma negativa, te fazendo te sentir mal, triste, ansiosa, será que você tá consumindo as redes sociais de forma certa? Será que o que você tá consumindo, ele tá sendo benéfico pra você? Ele não tá te adoecendo? Não tá te fazendo se odiar? Porque chega um ponto que quando você menos percebe, os conteúdos que estão chegando até você são conteúdos que te fazem chegar num lugar onde você não gosta, te fazem chegar num lugar onde não te pertence, um lugar onde tá mais preocupado em te fazer se sentir mal do que te fazer se sentir bem. E aí não tem como, se você não cuidar da forma como você consome a internet, infelizmente ela vai se tornar esse campo minado que vai afetar a sua cabeça e vai afetar a sua autoestima, vai afetar tudo que você tem de melhor e que torna você, você. E aí, minhas amigas, esse é o momento em que a gente percebe que os nossos pais tinham razão. Era um maldito celular, é o celular, entendeu? Tem que largar às vezes um pouco, tem que deixar ele de lado, tem que respeitar aquele momento de tela onde a gente coloca pra ter o tempinho e aí o celular, ele, como é que fala? Ele desliga, ele bloqueia ali o uso dele. Só que acaba que, infelizmente, mesmo que os aparelhos, todas essas coisas, redes sociais, elas deem as ferramentas pra gente controlar isso, não é tão simples assim, porque é igual quando
quando a gente tem um hábito, e aí a gente tem esse hábito, sei lá, há 20 anos. Não vai ser da noite pro dia que você vai mudar esse hábito. Não vai ser com uma ferramentazinha que alguém te disponibiliza que ele vai mudar na sua vida. Mas você precisa ter uma consciência de que vai ser você a responsável por controlar isso. Que você vai ter que tomar aí as rédeas da situação para poder modificar isso. As redes sociais, elas dão essas ferramentas para que a gente tenha o controle disso, meio que para sair um pouco delas. Mas a gente sabe o quanto elas provocaram tudo isso, de fazer com que cada vez mais a gente sempre esteja com o celular na mão, que a gente esteja sempre online. Infelizmente, as redes sociais, elas colocaram a gente nesse lugar de achar que era bom estar online o tempo todo. Não existe mais isso de que você sai da rede social, ela tá o tempo todo ali com você. Não é mais como era no início, quando a gente tinha um momento em que a gente estava na internet, que era quando a gente ligava o computador, ligava a internet e estávamos online. Na feita que estava offline, que a gente desligava ali a internet e desligava o computador, aí acabou. Você não sabe mais nada do que está acontecendo online. Você não está mais online, sua presença não está mais ali. E hoje não. O tempo todo a nossa presença está online. Espero que não tenha ficado tão confuso assim a forma como eu falei. Espero que vocês tenham entendido. Me contem aqui se vocês entenderam. E aí, se a gente não tiver o controle da nossa vida online, a gente vai acreditar em absolutamente tudo que as pessoas falam pra gente na internet. Porque aí, quando a gente se dá conta, todo mundo tem propriedade para falar alguma coisa. Pode reparar, simplesmente tem um vídeo de 10 segundos te diagnosticando com alguma doença que nunca passou pela sua cabeça, que você tem, que na verdade você não tem. Um vídeo de 10 segundos te ditando alguns sintomas de algo e que te diagnosticou ali com um TDAH da vida. E aí agora você acha que você tem TDAH. Você acha que você é bipolar, você acha que é alguma coisa. Não vai ser um vídeo de 10 segundos que vai dar um diagnóstico de uma doença para você. Isso você só vai ter se você for no médico, se você for fazer exames, se você for se consultar de verdade. Não vai ser um vídeo que vai te dizer isso. Assim como não vai ser um vídeo de 10 segundos que vai dizer, que vai ditar que o seu relacionamento é péssimo. Que vai dizer que se o cara não paga um jantar pra você, não paga todo o jantar, então ele é um cara que ele te odeia. Pelo amor de Deus. Ou que você tá atrasado na sua vida porque um vídeo de 10 segundos te falou isso. Falou que se você não tem aquelas conquistas, então você é uma pessoa que é infeliz. Então você devia ter corrido mais atrás, você devia ter feito mais isso, isso, isso e aquilo. Muito cuidado com o que a gente consome na internet. Porque senão, se a gente for acreditar em tudo que as pessoas falam, a gente vai estar caminhando pro nosso pior. Então, minha amiga, faça esse exercício e me responda aqui nos comentários. Será que esses problemas, eles existem mesmo? Ou é só o seu tempo de tela que tá muito alto? Você realmente tá incomodada com a sua aparência? Ou é o seu tempo de tela que tá muito alto? Será que realmente eu tô infeliz no meu relacionamento? Ou é o meu tempo de tela que tá alto? Será que realmente eu me sinto atrasada na minha vida? Ou é o meu tempo de tela que tá alto? Será que realmente eu já devia ter a minha casa própria? Ou é o meu tempo de tela que tá alto? Então, assim, insira o contexto que existir na sua vida de algo que aparentemente é um incômodo, é um sofrimento, é uma dor sua, e se questiona se realmente essa preocupação, essa dor, esse sofrimento, ele continua existindo se você sai das redes sociais, se você olha pra vida real. Por que eu falo isso? Porque é o mesmo que você ir pra praia e você se deparar com a vida que existe na praia, com os corpos reais que estão ali expostos. E aí eu te convido pra fazer, além desse último exercício que eu falei, dos questionamentos, você fazer o exercício de sair um pouco das redes sociais e olhar a vida à sua volta. Porque se você olha a vida à sua volta, você percebe que alguns problemas, eles só existem na internet. Alguns assuntos, eles só existem dentro da sua bolha da internet. Porque aí você vai perceber que nada disso é real quando você sai do celular. Quando você olha a vida real à sua volta, você se dá conta de que ninguém tá se importando tanto assim com você, que ninguém tá olhando pra você. E mais uma vez, eu não tô dizendo que você não tem que se importar com as coisas que te incomodam, mas é refletir se esse incômodo é realmente seu ou colocaram ele em você. Porque aí quando tu olhas pra vida real acontecendo,
pra vida acontecendo, tu te dá conta de que aquilo realmente só existia na internet e que aquilo só te pilhou porque o algoritmo te conduziu pra aquilo, porque você tava naquela busca e que teve alguma relação com algum tipo de insegurança sua, que aí o algoritmo, ele só te conduziu pra aquilo que já tava na sua pesquisa, que você tava dando munição, lembra? E aí, quando a gente dá a chance de viver a vida fora das telas, a gente vai vendo que na vida real, aqueles problemas eles só existem realmente dentro daquela bolha que a gente se colocou, dentro daquela fala que a gente viu em um vídeo. E a gente percebe até que a realidade da pessoa que tava falando, que a gente tava consumindo naquele vídeo, ela não tem absolutamente nada a ver com a nossa realidade, com o nosso propósito, com aquilo que a gente quer pra gente, com a forma que a gente quer de viver. Todo mundo vai te ditar regras de como tu tens que viver a tua vida, do que tu tens que fazer por ti, de qual caminho tu deve trilhar, com o que tu deve te preocupar. Só que no final das contas, nada do que as pessoas te digam, incluindo eu, vai fazer sentido se você perceber que não tem nada a ver com a sua realidade. Não tem nada a ver com o que você acredita pra você. E aí, mesmo que não pareça, com tudo isso que acontece no online, a gente ainda é a pessoa que tem o controle sobre a nossa vida. Então a gente pode ter esse controle, tem que voltar a ter esse controle nas nossas mãos, pra gente guiar pro que realmente importa e é benéfico pra gente. Porque se a gente for pegar tudo que falam pra gente e ditar, colocar na nossa vida como uma afirmação, como um modo de viver, a gente se perde da gente. A gente se perde do valor da nossa vida, do que é de fato valioso pra gente, o que realmente importa. Cada vida é uma vida, cada pessoa tem um jeito de viver, então você tem que ter muito cuidado pra saber em quem você consome. E eu acho que esse exemplo da praia, ele é um exemplo que pra mim, ele funciona muito. Eu tenho uma insegurança muito grande assim com o meu corpo, e aí eu passei a ter um tipo de dificuldade de ir pra praia e de expor um pouco mais o meu corpo na praia, sabe? E é muito doido quando você vai pra esse lugar e você percebe a forma como as pessoas elas estão vivendo a vida delas na praia. Eu acho que a última coisa que importa de fato é a roupa de banho, sabe? Talvez as pessoas estranhem se você estiver extremamente coberta, até porque o lugar da praia é um lugar onde as pessoas mais estão com seus corpos expostos, mas eu acho que é o lugar ideal para você perceber como esse movimento da volta da magreza extrema, apesar de ser uma realidade, de estar acontecendo, quando você vai para uma praia, as pessoas elas não estão olhando para você como você acha que elas estão. Elas não estão olhando para os defeitos que só você vê e que só você enxerga eles como defeitos, sabe? Então, assim, ir pra praia é um grande desafio de você se deparar em como a vida real ela acontece, em como ela tá girando. Esse é um tipo de exercício da praia, de enxergar e de estar no meio de corpos reais e não daquilo que o seu algoritmo leva pra você, que o que o seu algoritmo acaba levando pra você. Mulheres com corpos esculturais, com um biquíni que mostra todo ali os gominhos da barriga dela, e aí você acha que absolutamente todo mundo tem aquele corpo menos você, e aí acaba que isso te pega numa insegurança, te pega num lugar frágil, que faz tu te questionar, duvidar de ti, tu te achar feia. E cara, quando você pisa numa praia e que você vê a quantidade de gente, de corpos reais lá, de corpos reais, de tipo, não tô falando isso aqui de uma forma romantizada, mas eu tô te falando da forma mais franca e sincera e honesta que é. Você vai pra uma praia e você vai ver todo tipo de corpo ali exposto, com celulite, tatuado, com manchas, com tudo o que um corpo real é, sabe? É um corpo de quem vive. E você tem que parar pra pensar que você tem que ter um corpo de uma pessoa que vive e não que machuca ele. Eu acho que a praia, e isso serve completamente pra mim, é um grande exercício pra dar um choque de realidade que às vezes a gente precisa, de tanto que a gente fica submersa nas redes sociais, achando que aquelas são as únicas realidades de todo mundo. A mesma coisa são os de relacionamento. Quando eu tava solteira, uma coisa que me irritava muito nos vídeos da internet era todo mundo cagando regra de como você devia encontrar alguém pra você. Era tanta regra pra você seguir num date que eu sentia que da feita que a pessoa fosse pro date, você não ia conseguir aproveitar, desfrutar daquele momento ali conhecendo uma outra pessoa, porque você ia estar o tempo todo preocupada com as regras que as pessoas falaram que você tinha que seguir, que você tinha que se preocupar,
preocupar. É cada coisa que a gente se depara na internet que quando você vê, você tá consumindo grande de um showroom de uma pessoa. As pessoas, elas têm a capacidade de achar que se a realidade dela aconteceu de uma forma ruim, vai ser a realidade de todo mundo. E assim acaba acontecendo muito em alguns vídeos sobre relacionamentos. Se o cara te chamou pra um date, ele tem que pagar a conta pra você. Se ele não foi te buscar de carro, o mínimo que ele podia fazer era mandar um Uber pra te buscar. Gente, eu juro, eu vi esses vídeos. E aí eu vi essas dicas de relacionamento e eu ficava assim, essas pessoas, elas vivem em que realidade? Não é possível um negócio desse. Juro, eu fico perplexa assim com os exemplos que as pessoas dando que as pessoas têm que fazer, que aí elas acham que um relacionamento, ele é baseado em seguir regras. Quando assim, não tem como, não existe uma regra pra você conhecer uma pessoa legal, onde você vai se sentir atraída e que aquilo vai acontecer e você vai encontrar a sua metade da laranja, sei lá. Imagina se esse povo descobre que fui eu que pedi meu namorado em namoro. Aí pronto, vai ser o fim do mundo, né? Porque a gente tá nessa era de conservadorismo tão alto que vai ser um absurdo. Cara, eu vi recentemente um vídeo no TikTok de uma mona falando como ela descobriu que o namorado dela tava traindo ela. E ela descobriu a traição depois que ela enviou um buquê de flores pro namorado dela. E ela contou tudo isso, como se desenvolveu, como aconteceu essa descoberta. Vocês acreditam que as pessoas, os comentários, as pessoas, elas estavam muito mais preocupadas com o fato de ela mandar o buquê pro namorado do que com o fato de que a Mona estava contando como ela descobriu que ela foi traída. Surreal. Assim, você abria os comentários e lia o que as pessoas tinham pra dizer, parecia que você tava no lixão da mãe Lucinda. Era um grande de um showroom. As pessoas falando, nossa, que absurdo, mas por que você mandou buquê de flores pro namorado? Meu Deus, agora é isso, é o cara que recebe flores. Meu Deus, o mundo tá perdido. Assim, cada vez mais eu percebo que o mundo está perdido, porque a gente perceber que chegou nesse momento, nesse estágio, as pessoas. Então, assim, muito cuidado com o quanto de tempo você tá gastando nas redes sociais, com o quanto o seu tempo de tela tá alto, porque você pode tá tendo a sua vida prejudicada, você pode tá adoecendo e você pode não tá percebendo. Não dá pra gente comparar as nossas vidas com a vida de quem a gente vê na internet, porque até o que a gente vê na internet, a gente não sabe até que ponto aquilo é real, até que ponto aquilo de fato é verdade, porque tudo é um grande recorte. Até mesmo a gente sabendo que são recortes que a gente tá tendo da vida das outras pessoas, a gente nem sabe até que ponto esses recortes, eles são reais, e a gente tá permitindo com que eles atinjam a nossa vida, porque a nossa vida, sim, a gente sabe a realidade dela. Então cuidado com seu tempo de tela, porque isso pode estar derretendo o seu cérebro. Isso se ele já não tiver completamente derretido, que no dia de hoje é impossível você não conhecer alguém que esteja com a cabeça completamente derretida. Isso vai começar a criar inseguranças que não existiam. Vai começar a criar ansiedades, tristezas que não faziam parte de você. E aí isso tá acabando com você, tá prejudicando a sua autoestima e despertando sentimentos negativos que não fazem parte de você. Porque se você continuar dando munição para esses conteúdos, para um conteúdo de 10 segundos que criou um problema e disse que a solução tá no leia a legenda, você tem que rever muito a sua vida, sabe? Se isso não for motivo para você pensar duas vezes que você precisa dar um tempo das redes sociais, não dar um tempo das redes sociais, que às vezes até isso é o nosso trabalho, mas que você precisa ter o controle do quanto você tá gastando energia dentro da tela, aí a gente precisa procurar meios para resolver isso e tem que voltar a controlar o nosso tempo, a forma como a gente consome as redes sociais e tudo que tá ali online pra gente, pra que a gente não caia no buraco que a gente mesma acabou cavando pra gente. E aí, minhas amigas, como é que vocês estão? Como é que tá o tempo de tela de vocês? Eu quero saber como que esse episódio reverberou em vocês, se fez vocês refletirem sobre o quanto tempo de tela vocês estão gastando, ou o quanto de problemas que vocês achavam que eram seus, mas na verdade, parando pra pensar agora, eles não são seus, eles foram inseguranças despertadas em vídeos que vocês acabaram consumindo, acabaram assistindo na internet. Me contem aqui como tá sendo essa relação pra vocês, se vocês estão sentindo um pouco disso também com a internet. Quero muito saber, quero muito que a gente continue essa conversa nos comentários. E aí, aproveitando, já segue aqui o podcast, dá uma olhada se tu tá seguindo o podcast na plataforma, porque assim, como é que tu me escutas e tu não tá me seguindo aqui no Spotify? Ou não sei qual é a outra plataforma de áudio que tu me escutas? Pô,
Então me segue aí, aproveita e ativa a notificação, que aí tu fica por dentro. Quando tiver episódio novo, tu já recebe uma notificação de 7 horas da manhã, porque esse é o horário que eu subo os episódios. Toda terça-feira, às 7 horas da manhã. Vê se tu já avaliaste aqui o podcast. Me dá aí umas 5 estrelinhas, porque eu acho que essa cansada mas tentando, ela tá merecendo 5 estrelinhas. Porque isso vai me ajudar cada vez mais com o meu trabalho aqui no podcast, a fazer com que o Cansada Mas Tentando ele chegue pra mais cansadas que precisam fazer parte da nossa comunidade. E falando em comunidade, eu não sei se vocês sabem, mas tem um grupo no WhatsApp do Cansada Mas Tentando, onde eu compartilho um pouco dos bastidores do podcast, dos episódios. Eu às vezes troco algumas conversas sobre os episódios, sobre os temas, levo algumas outras coisinhas pra lá, então é uma troca bem legal que existe ali dentro do grupo. Se você quiser fazer parte, tem um link aqui na descrição do episódio. Se tu quiseres me seguir nas minhas redes sociais, o meu arroba no Instagram é @NataliaPaixão e no TikTok @Natalia.paixão. Agora, se você é uma cansada premium que ainda tá aqui comigo, é sinal de que você é uma monete que espera eu mandar um beijo, eu me despedir de ti. Então, se tu estás aqui até o final, comenta aqui um emoji de celular que é pra representar o tanto de tempo de tela que a gente tá tendo muito alto. Coloca esse celularzinho que eu vou saber identificar que tu és uma cansada premium que fica até o final do episódio, tá bom? Então tá bom, espero vocês agora nos comentários e vocês já sabem, né? Um beijo, até o próximo episódio.